Meus amigos, nós estamos presos no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta exílio, é um planeta prisão. Nós estamos aqui diante de uma roda de samsara interminável, sem data para acabar. E a gente fica girando, rodando, reencarnando e reencarnando, sem fim. De que maneira nós podemos vencer a roda de samsara? De que maneira nós podemos avançar nos caminhos de ascensão espiritual? É sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, por favor. Você é meu convidado, minha convidada a se inscrever no Espiritualidade Agora. O canal vem crescendo e eu agradeço a todos os seguidores e todos os que principalmente interagem sempre nos vídeos. São muitos comentários inteligentes e interessantes. Muito obrigado a todos. Muito bem. Ative o sino das notificações porque a gente tem vídeo a qualquer momento. Vídeos novos a qualquer momento e lives a qualquer momento. Surpresas, etc. Tá? Essa semana a live vai ser comigo. Amanhã. Não perca, tá? Não perca, amanhã às 20 horas. Muito bem. Olha, estamos no planeta prisão. Você já parou para pensar nisso? Causa, às vezes, uma tensão, um certo medo, quando a gente sente isso, quando a gente para pensar um pouco sobre isso. Né? Causa uma pressão. Poxa, eu estou no planeta prisão. Poxa, isso aqui é uma prisão. Isso aqui é um exílio. Eu estou aprisionado. Eu pensava que eu estava aqui em outra situação, mas na realidade eu estou aprisionado. Só que, se a gente for ver, até mesmo, vou citar um exemplo agora do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, a casa do Pai tem muitas moradas. Lá claramente fala o seguinte, que a Terra é uma grande penitenciária. E que a Terra é um grande hospital. Ou seja, lá deixa claro que nós estamos presos numa grande penitenciária e estamos presos diante de um grande hospital. E lá, inclusive, diz assim, não se mandaria para um hospital quem não estivesse doente, não se mandaria para uma penitenciária quem não tivesse lá os seus delitos, etc. Essa é uma visão, né? E o fato é que nós estamos aqui aprisionados. Este é o fato, né? Também é fato, e o que nos deixa assim mais tranquilos, é que nós temos uma imensidão de planetas e galáxias. Realmente, são muitas moradas. Em 2014 eu recebi uma TCI, uma transcomunicação instrumental, com uma venusiana falando comigo. Foram cerca de 10 a 15 minutos de fala. Uma coisa que me pegou totalmente de surpresa. E ela falava sobre a incidência do Sol em Vênus, falava sobre os umbrais que nunca estiveram tão lotados e a necessidade de trabalho, o quanto é necessário a gente trabalhar, arregaçar as mangas e cair no trabalho espiritual. E é isso que eu venho fazendo com esse canal e é isso que muita gente está fazendo. Hoje em dia a gente percebe que muita gente está deixando suas profissões, né, da Matrix para viver com uma tendência mais espiritualizada de vida, desacelerar a vida. Claro, para que você viver numa correria sem fim? Para que você viver num estresse sem fim? Para que você viver como se estivesse competindo sempre com alguém, acelerando a vida? Profissões extremamente estressantes, como da área da educação que eu trabalhava. Em qualquer pesquisa que você for ver, em qualquer análise de profissão, das profissões mais estressantes, das profissões que mais fazem mal, causam malefícios às pessoas com muito tempo de profissão, é a área da educação, a área de professor, de professora. Essa área é uma das áreas campeãs em todas as pesquisas e análises com relação a estresse, com relação a sequelas, com relação a problemas psíquicos, a depressão, ansiedade, pânico, a traumas, a várias situações. É a área da educação.
Então, lá atrás, há alguns anos, quando eu larguei a área da educação, mesmo perdendo minha estabilidade, eu fiz certo. Eu estava já com essa consciência voltada, primeiro para cuidar da minha própria vida, da minha própria paz, da minha própria saúde, porque não há dinheiro que pague a minha paz e não há dinheiro que pague a minha saúde. Essa que é a grande realidade. Quando deixei o emprego fixo e a educação, muitos me criticaram, muitos acharam que eu estava louco, muita gente ficou de cochicho, de fofoca por aí afora, muita gente criticou, muita gente não compreendeu. Isso é normal, tudo isso é normal da Matrix, tudo isso é normal deste local, deste lugar que nós estamos, onde as pessoas estão voltadas apenas para a matéria, para as finanças, para o dinheiro, não é? E também criados dentro de uma visão distorcida do que é o trabalho. Aqui eu teço várias críticas ao Espiritismo e à doutrina espírita, mas tem algumas coisas que eu também pontuo como assertivas. No Livro dos Espíritos, por exemplo, tem uma definição muito boa de trabalho. Diz que trabalho é toda e qualquer atividade útil. Trabalho, o que é trabalho? Tem lá. A resposta é toda e qualquer atividade útil. Quando se fala em atividade útil para quem faz, para quem pratica e útil para quem recebe. É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, no momento. Eu estou trabalhando. Você tem um canal no YouTube, é trabalho. É trabalho, é compromisso. Aqui a gente tem que gerar conteúdo de qualidade, por sinal, que cative as pessoas, que toque as pessoas, que toque a alma e o coração das pessoas. Isso eu tenho feito com muito amor. Estou trabalhando com essa dedicação e com esse amor. Por quê? Porque estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Eu estou diante do que eu preciso fazer, o que eu necessito fazer, onde está a minha essência. E todos nós temos que nos voltar para a essência. Por que tantas pessoas infelizes? Porque estão fazendo o que não gostam, o que não querem, porque estão sobrecarregadas, estressadas. Então é necessário a gente fazer o que gosta, fazer o que quer, doa quem doer e saber pagar o preço por isso. A gente precisa saber pagar o preço por isso. Muitas vezes é difícil, porque a gente vai passar algumas dificuldades, a gente vai ser incompreendido, a gente vai ser taxado disso ou daquilo outro, vai receber algumas críticas. Mas todos esses que criticam, nenhum querem calçar o nosso sapato, nenhum aguentariam viver 2 dias ou 3 ou uma semana da nossa vida. Se eles se colocassem no meu lugar, por exemplo, todos esses que criticam não aguentariam passar uma semana na minha pele, nem viver o que eu vivo. Essa que é a grande realidade. Ou seja, as pessoas falam do que não sabem, falam porque muitas vezes também não tem coragem de fazer o que você fez, o que você faz. A coragem é uma palavra e é uma força que sempre esteve ao meu lado. Eu sempre andei com a coragem sempre andou comigo. Nós sempre fomos amigos. E por isso mesmo, nós temos atitudes anti-matrix. Por isso mesmo, a gente não vai com a manada. Por isso mesmo, eu sempre tive força e coragem. A coragem me acompanha. Vocês observam aqui nos próprios vídeos do canal, a gente toca em assuntos, em temas que a grande maioria dos canais não toca. Não tem coragem para tocar. A gente tece críticas que outros canais não tecem. A gente toca em algumas situações que outros canais não tocam. A gente tem coragem. Exatamente com essa coragem, eu me desliguei do meu vínculo com a educação. Continuo sendo professor, porque quem é professor nunca deixa de ser, né? Mas não estou mais lecionando oficialmente. Até poderia estar, mas não quero. É uma decisão individual. Hoje em dia, utilizo os meus conhecimentos como professor para ser um orientador, um facilitador de consciências, para fazer cursos e grupos de estudo voltados para a área de espiritualidade. Ou seja, eu continuo sendo professor, mas de uma outra área, professor de espiritualidade, palestrante sobre expansão da consciência, sobre o despertar espiritual e outras questões. Ou seja, a base minha continua, mas voltada para o foco que eu necessito e para o foco que é
a minha essência. Isso é que é o mais importa, o que mais importa. Estamos vivendo então num planeta prisão. Estamos numa penitenciária. Somos prisioneiros. Precisamos sair dessa roda de samsara. A roda de samsara nos aprisiona. Mas não podemos nos desesperar. Precisamos fazer o nosso autoconhecimento. Precisamos buscar a nossa essência. Ao saber mais do que nunca que estamos num planeta onde aqui nada é definitivo, num planeta onde as coisas são todas voltadas para as ilusões, não nos surpreende que muitos não entendam as nossas decisões e as nossas escolhas na vida. O que mais importa é a gente com a gente mesmo e para com uma espiritualidade superior que nos entende, para com um Deus que nos entende. Temos uma outra concepção de Deus. Deus para nós é pai e mãe. Deus não é só homem, Deus é mulher. Temos também a capacidade de nos entendermos como espíritos que teremos muito tempo pela frente, toda a eternidade. Que tudo que estamos vivenciando é aprendizado, sim, mas que podemos, o mais depressa possível, sair dessa roda de samsara, dessas prisões. A roda reencarnatória, muitas vezes, só traz dor e sofrimento. Muitas vezes ouvimos de que ela vai trazer para nós ensinamentos, de que ela é fundamental e etc, etc. Quando eu era espírita, sempre ouvi isso e sempre também passei isso para as pessoas em palestras, da necessidade e da importância da reencarnação. Evidentemente que algumas lições que aqui tomamos são importantes, só que a partir de um determinado ponto, a gente percebe que a reencarnação perde seu sentido quando a gente vê um planeta só com dores e sofrimentos. Quando a gente vê um planeta onde as pessoas não melhoram em certos pontos e não vão melhorar dentro desse sistema Matrix. Quem reencarna na Terra, alguns vêm sempre buscando poder, poder e prazer, prazer e poder. É sempre isso. Os homens buscam sempre o poder, sempre o comando. E outros nascem em condições muito desfavoráveis. A gente vê vídeos aí na internet todo dia, e eu estava vendo ontem, da África, né? De Moçambique e de outros locais como o Haiti, na América Central, de outros países da África, mas eu me refiro a esses que estão aí muito frequentes, de pessoas que são ligadas, parece que são pastores e dão alimentação às crianças pobres. São vídeos comoventes que muitas vezes tocam o nosso coração. É muito importante esse sistema de doação para essas crianças e tal. Só que a gente percebe que o que está por trás disso, dentro de uma roda de samsara, é realmente fazer com que essas pessoas sofram, reencarnem para viver sempre uma rotina de sofrimento, dois sofrimentos. Quem garante a você que aquelas crianças que renascem ali, naquelas condições terríveis, sem saneamento básico, sem direito à alimentação, as coisas mais básicas, muitas vezes largadas pelos pais, sem pai, sem mãe. Quem me garante que essa reencarnação vai ser maravilhosa, redentora, fantástica para aqueles espíritos? Por mais que supostamente eles tenham sido maus, errantes, trevosos, ou o nome que você queira dar, isso não parece ser uma coisa justa. Uma das palavras da reencarnação, do que sempre foi dito, é que a reencarnação é algo muito justo, né? E hoje em dia a gente não vê essa justiça de fato, de uma maneira mais completa. Você quer ver um exemplo? Aqui a gente diz sobre uma suposta lei do retorno, supostamente a que se faz, a que se paga. Esse a que se faz, a que se paga não existe na prática. Você pode observar. É um ditado popular, mas que
ele não se configura como uma realidade. Pode ser que alguém que faça tanto mal aos outros, tanta covardia, tanta coisa, no final da encarnação passe alguns perrengues, porque isso é natural de todos nós, não porque essa pessoa esteja necessariamente pagando. Essa visão nossa de pagar, e depois isso é um tema para outra palestra, mas que eu estou trazendo aqui en passant para vocês, é apenas para a gente refletir também de que essa lei do retorno, como a gente entende que ela existe, ela não existe. Essa do aqui se faz, é que se paga, também não. Tá? E o que é que acontece? Acontece que entre uma encarnação e outra, aí sim, um grupo de falsos orientadores espirituais nos recebem e nos indicam para uma nova encarnação, dizendo que vai ser maravilhoso por isso, por isso, por aquilo, e porque a gente vai resgatar algumas situações, essas e aquelas. Só que, veja aquela situação, por exemplo, dessas crianças de Moçambique. Quem reencarna naquelas condições, ou até piores que aquela, vai conseguir o que de positivo numa reencarnação? Aí você pode dizer, não, mas alguma criança daquela ali pode se destacar, pode vir a ser até uma pessoa famosa, um presidente da república ou determinada coisa. Ok, pode acontecer. A probabilidade é baixíssima, mas pode acontecer. Mas mesmo assim, vai que uma daquela, ou duas, ou três, ou sete conseguem isso. Mas e as outras? E as demais? Né? Ou seja, e mesmo essas que conseguem, se tivessem nascido em outras condições, conseguiriam de maneira muito mais rápida e muito mais fácil, né? Então, e a gente então observa com isso que existem muitas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo que precisamos agora aprender a desaprender essas coisas. A aprender a desaprender. É fácil? Não. Às vezes a cabeça pode mexer. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado e se voltar para canais como esse, que lentamente vão trazendo algumas informações para a gente. Meus amigos, minhas amigas, as informações de bastidores da espiritualidade são chocantes. E nem tudo a gente pode estar dizendo a todo mundo aqui aberto no canal. Porque no canal, o YouTube, tem pessoas de todas as idades, de todo tipo. E nem todos estão com a cabeça devidamente preparada para ouvir e conhecer todas as verdades, todas as informações novas, todas as questões de bastidores e tudo que acontece entre uma encarnação e outra, e a nossa volta, e tudo que acontece. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que, de certa forma, a gente foi criado achando que tudo era só flores e que tudo era só luz, e não é assim. Existe um submundo e existem forças contrárias à luz que trabalham com muita intensidade, com muita inteligência, de maneira muito arquitetada. Então, o que é que eu quero dizer a vocês com esse vídeo, para não me alongar muito também? É que estamos numa prisão, sim. Nem tudo eu posso falar aqui, e por isso eu estou falando de uma maneira aberta, tocando em vários pontos, tá? Mas em breve, e tudo vai ter o seu momento, eu pretendo fazer cursos fechados, grupos de estudo fechados, com aquelas pessoas que se interessam, para que a gente possa tocar em alguns pontos que aqui abertamente ainda não podemos. Por quê? Porque uma coisa é eu fazer passar algumas informações para um grupo fechado, que eu sei o nível daquelas pessoas. O nível que eu digo é o nível de estudo e conhecimento e de preparo até psicológico. E outra coisa é se eu soltar aqui, seria até de uma maneira irresponsável, porque tem todo tipo de gente, de pessoas acessando o YouTube. É isso que eu quero dizer a vocês. Mas o que eu posso dizer, até onde eu posso, é que nós estamos numa prisão. Nesta prisão, é nos passados que a gente precisa estar nela e precisa sofrer e precisa aprender pelo sofrimento e etc. E também que estamos doentes, adoentados e precisamos ficar cada vez mais acamados
e sofrendo com doenças, com as mais variadas enfermidades. Esquecemos de pensar que existe todo um grupo que é favorecido quando alguém está doente. Quem é? A indústria farmacêutica, os médicos, né? Os governos. Então eles querem sempre incutir também na nossa cabeça que a gente é sempre doente. Por quê? Porque eles vão ganhar com isso. Existe uma parcela muito forte que vai ganhar. Provavelmente você já foi no médico que ele só faltou marcar a data do seu enterro. Porque existem alguns médicos sensacionalistas, safados mesmo, maldosos, que querem jogar você para baixo, sua autoestima lá embaixo, e querem sempre dizer que você está pior do que você está. Causam um medo, um pânico quando vão ver um exame seu ou quando vão dar um diagnóstico. Qual o objetivo deles? Fazer você ficar para baixo, preocupado, depressivo, dependente dele, dependente de todo um sistema de indústria farmacêutica e da medicina quando não é feita com amor, com espiritualidade. Então ela só virou comércio. A medicina hoje, infelizmente, também vira comércio. É um médico passando para outro amigo, que passa para outro, e são médicos hoje em dia, muitas vezes, médicos e médicas mais jovens, que pouco estão se lixando para o lado da espiritualidade, da humanidade. Eles só querem ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Muitos só fizeram curso de medicina para ganhar dinheiro. A realidade é essa. Ah, mas tem um juramento lá. Eles querem lá saber de juramento? Eles falam da boca para fora o que tiver de falar para poder colar grau, para poder pegar o canudo, como diz a história. Ninguém está pensando no que aquelas frases dizem do juramento e tal. A questão de humanidade, de espiritualidade passa muito longe. Nem passa, na maioria das vezes. Então, nós estamos entregues a um mundo injusto, a um mundo de dores e sofrimentos, a uma prisão, a um hospital, dividido entre penitenciária e hospital, onde há todo um sistema bruto para nos pegar. Alimentos que nos fazem mal para a gente comprar remédio. Não é? Enfim, indústria alimentícia envolvida, indústria farmacêutica envolvida, a medicina envolvida, grande parte dos médicos corrompidos, grande parte dos médicos desumanos, pessoas extremamente materialistas, só pensam em dinheiro, né? E pouco estão se lixando para você. Inclusive fazem até um terror psicológico para que você fique lá para baixo, porque aí você vai cair sua imunidade, você vai achar que está para morrer de hoje para amanhã, e aí ele vai entupir você de tudo que ele quiser, né? Enfim. Freud tem uma frase interessante, diz: nem sempre você está com depressão. Primeiro, observe se você não está cercado de idiotas, se você não está rodeado de idiotas. Muitas vezes você também pode ir num psiquiatra maldoso, ele pode dizer que você está com depressão. Você pode ir num terapeuta, você pode ir num psicanalista que não entende certas coisas, embora a psicanálise não dá esse diagnóstico direto, mas ele pode indicar para um psicólogo, para um psiquiatra, enfim. Muita gente pode achar que você está com depressão. Não entre nessa onda de achar que está logo de primeira, sem uma devida averiguação maior. Por quê? O mundo de hoje que nós estamos faz de tudo para que a gente de fato fique depressivo, para que a gente de fato fique ansioso cada vez mais. As pessoas, o sistema quer que cada vez mais a gente fique estressado, que a gente fique depressivo, que a gente fique ansioso, que a gente fique com pânico, que a gente tenha problemas dos mais variados, pressão alta, todas as coisas. Por quê? Porque isso faz parte. Ou seja, um povo com medo fica na mão dos seus governantes. Um povo amedrontado fica na mão dos governantes, assim como um povo amedrontado fica na mão dos líderes religiosos. É por isso que sempre o quê? A gente fala no medo. O medo é sempre o fator preponderante para que as pessoas
fiquem na mão dos religiosos, da política, líderes políticos, líderes religiosos, etc. Então, como fugir dessa prisão, meus amigos? Vou encerrar o vídeo agora para não ficar muito longo. Aguardem, em breve eu trarei vídeos outros tocando mais nesse ponto. Nesse eu quis fazer uma visão geral, uma reflexão geral. Estamos sim no planeta prisão. As reencarnações, elas perdem o sentido a partir do momento que a gente vê que todo esse sistema enraizado que nós temos não vai mudar as pessoas, não vai mudar ninguém. A pandemia não mudou ninguém. A gente viu algumas pessoas aí, talvez uma parcela bem pequena que pode ter refletido. O resto, as grandes enfermidades que nós temos, as dores e sofrimentos, nos fazem pensar, nos fazem refletir. Sim, quem tem mais sensibilidade, sim, pode, após um grande sofrimento, tentar ser melhor, tentar melhorar, não é? Mas tudo isso acaba servindo com o objetivo, não é nem de fazer a gente melhorar, mas é de fazer a gente temer. Ou seja, aquela visão sempre antiga do Antigo Testamento, de que tem que ter temor a Deus. Quanta gente a gente vê hoje em dia dizer, eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus. Esta é a visão que os grandes líderes religiosos querem perpetuar, para que todos continuem tendo temor a Deus, tendo medo, tendo culpa pelo que fazem, por até o que não fazem. Ter culpa até pelo que se pensa, pelo que se pensou, mas não se fez. Ou seja, eles querem sempre nos manipular, nos controlar, nos amedrontar, nos aprisionar. E utilizam das mais variadas técnicas e acaba dando certo. Pense sobre isso. A gente fala em sempre sair da Matrix. Porque o objetivo maior é sair deste planeta, deste mundo. Ou viver neste planeta em outras condições, já numa quinta dimensão. Saia da bolha, saia das caixas. Permita-se pensar diferente. Permita-se pensar no novo. Permita-se sair de pensamentos e crenças enraizadas limitantes, que até hoje não lhe levaram a nada, a não ser sofrer, chorar, sofrer de novo. Pensa nisso. Deixa o like se você gostou. Faz sentido para você? Deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal e aguarde. Muita coisa vai vir por aí.